Bom dia, terceiro ano, meninos e meninas. Hoje, terça-feira, a gente já vai iniciar a nossa aula de matemática, né? Então, como matemática é a nossa primeira aula do dia, você vai pegar aí o seu livro e abri-lo na página 57. E o conteúdo de hoje é propriedades da adição. Na aula passada a gente viu o cálculo mental e hoje a gente vai para a propriedade da adição. Só que atenção, hoje a tia não vai fazer correção da aula passada. Sabe por quê? Cálculo mental é um dos conteúdos mais importantes da matemática. Nós precisamos ter muita atenção em relação a esse conteúdo. Então, esse conteúdo eu só farei a correção quando nós estivermos presencialmente, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida, porque se a tia for corrigir aqui na lousa, esses exercícios de cálculo mental, ainda assim vai ficar algumas dúvidas, porque ele é uma disciplina mais importante, então a gente tem que ter muita atenção e dar muito mesmo tempo para que vocês possam tirar as dúvidas, tá certo? Então a gente vai iniciar o conteúdo propriedades da adição e mais na frente a gente faz a correção dos cálculos mentais, que foi o conteúdo da aula passada. Combinado assim? Ótimo! Então vamos pegar aí o nosso livro e vamos iniciar a página 57. Então, há propriedades da adição que nos ajudam a resolver algumas operações que apresentam características específicas. As propriedades da adição são fechamento, comutativa, associativa e elemento neutro. Vamos aprender agora o que é uma propriedade de fechamento. É a nossa primeira propriedade do dia, tá? A propriedade de fechamento é a soma de números naturais sempre será números naturais. Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. Tia, o que é um número natural? Um número natural é esse número aqui, ó. Que ele não está se apresentando de forma decimal, ele não está 5,8, ele não está 5,9, não. Ele está só 5. Então, o número natural é o número da forma como nós aprendemos na escola, né? É sem nenhuma vírgula, sem fração, sem divisão. Vocês lembram da fração? Ó? O número abaixo do outro, 5 sobre 3, isso é uma fração. Então, o número natural é quando o número fica sozinho, tá? Então, é isso. A propriedade de fechamento é a soma de um número natural sempre será também números naturais, certo? Agora, vamos para a propriedade comutativa. Por esta propriedade, podemos observar que em uma adição, a ordem que somamos as parcelas não altera a soma ou o resultado. Por exemplo, tia, explica melhor. Comutativa é quando você soma alguns números, mas se você mudar a ordem, não vai alterar o resultado. É aquele velho ditado que muitas pessoas conhecem, né? As ordens dos fatores não alteram o produto. Na verdade, ela é uma frase de um matemático muito importante que estudou a física, né? Ele estudou a matemática e ele trouxe para nós essa frase que, na verdade, é uma das leis da matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso calcular assim. 5 mais 2 é igual a 7. Ou eu posso calcular 2 mais 5 é igual a 7. Vocês estão vendo aí que das duas formas deu o mesmo resultado? O 5 aqui está na frente, porém aqui o 2 está na frente. Ó. São contas de ordens diferentes, mas elas dão o mesmo resultado. Então, essa propriedade aí é a propriedade comutativa, certo? E agora vamos para a propriedade associativa. Na adição de 3 ou mais parcelas, podemos somar duas parcelas quaisquer ao resultado, somar outra parcela e assim sucessivamente.
Observe. E aí no livro de vocês tem esse exemplo aqui que eu vou escrever aqui na lousa, tá? 23 mais 42 mais 14 é igual a 79. E embaixo tem 23. Acompanhe com a tia, viu? Acompanhe aí no livro. 23 mais 42 mais 14 é igual a 79. Tia, qual é a diferença aí? A propriedade associativa, ela é diferente do seguinte fato. Vocês percebem que as duas contas, elas são exatamente iguais? Ó, 23, 23, 42, 42, 14, 14, 79, 79. A única coisa que muda aqui é a presença do parênteses, que é esse símbolo aqui, ó, tá? Por que esse símbolo tá aí? Esse símbolo está indicando que antes de você calcular qualquer coisa, você vai somar o 42 e o 14. Ele está destacando esses dois números aí. Porém, as duas contas teve o mesmo resultado, 79 e 79. Que propriedade é essa daí? De ter o mesmo resultado, mesmo que as ordens mudem, é a propriedade comutativa. Só que aqui os números mudaram de ordem? Não. Eles estão exatamente na mesma ordem. Você percebe que o 23 está na frente aqui também. Nenhuma ordem mudou. O que mudou foi o símbolo. Aqui acrescentamos o parênteses. Então, quando um símbolo é colocado na sua conta, nós estamos falando aí da propriedade associativa, tá? Quando as ordens mudam, estamos falando da propriedade comutativa. E quando a soma de dois números dá um número natural, sem vírgula, sem fração, nós estamos falando da propriedade de fechamento. E vamos agora para a última propriedade do dia, que é a propriedade do elemento neutro. Quem é o elemento neutro? O elemento neutro nós sabemos que é o zero, né? Então vamos entender o que é isso. O elemento neutro da adição é aquele que, somado a qualquer parcela, a soma não se altera, ou seja, o número zero. Vamos entender como é isso. Eu vou colocar aqui, ó, 9 mais o zero, que é o elemento neutro, mais 13. Vai dar igual a 22. Deu 22, certo? Por quê? Porque você, na verdade, somou 9 mais 13. Quanto é 9 mais 0? 9. Eu tenho 9 e eu não ganho nada, significa que eu vou continuar com 9. Eu tenho 9 mais 13, aí o valor muda. Vai dar o quê? 22. Então, essa daí é o elemento neutro. É um número neutro da adição, ou seja, o zero somado a qualquer outra parcela, onde o número não vai se alterar, onde o resultado não vai se alterar, tá? Então, aí, 9 mais 0 mais 13 deu 22, e aqui, 9 mais 13 deu 22. É o mesmo cálculo, a diferença é que eu não coloquei o zero aqui, ok? Simples de compreender as três parcelas, né? Muito simples. Vou repetir para vocês aqui parcela por parcela, propriedade por propriedade, tá? Primeira propriedade, propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Dois números naturais têm que dar um resultado natural. O que é um número natural? É um número que você conhece. É o 1, é o 8, é o 10, é o 20, são esses números aí. É um número natural, certo? Então, aqui o 3 e o 2 vão dar 5. Então, essa daí é uma propriedade de fechamento, certo? E vamos para a segunda propriedade, que é a comutativa. A propriedade comutativa é aquela onde a ordem dos números não vai alterar o resultado. Olha aqui o 5 na frente. 5 mais 2 deu 7. Porém, o 2 agora está na frente. 2 mais 5 deu 7. A ordem não vai
associativa. Vamos agora para a propriedade associativa. Os números. Então, a propriedade aí, comutativa não, associativa é aquela em que os números eles vão ter a mesma ordem, tá? O 23 está aqui, o 23 também está, ó. São dois cálculos diferentes, porém os números eles permanecem aí iguais, ó. 23, 23, 42, 42, 14 mais 14. Porém, o que está diferente nesse cálculo é o sinal, tá bom? Então, essa é a associativa. E por último, o elemento neutro é quando no seu cálculo tem o número zero. Só isso. Tia, só isso? Exatamente. Você sabe que o número neutro é o número zero, tá? Então, a propriedade elemento neutro é quando na sua continha você tem o número zero, porém, se você fizer a mesma conta tirando o número zero, ó, nesse caso eu tirei o zero, eu coloquei só 9 mais 13, vai dar o mesmo resultado da conta que tinha o número zero, ok? Então, meus amores, as 4 propriedades que nós vimos hoje são muito importantes para que nós possamos entender que a adição ela tem inúmeras formas de ser reproduzida e nós precisamos entender essas formas. Não é à toa que nós estudamos essas propriedades aí, nós estudamos também a associação, nós estudamos na subtração, comparação, nós estudamos retirar. E agora na adição nós estamos aprendendo propriedades novas, que é essas propriedades que eu citei. E vamos agora aos exercícios, para que a gente possa fixar muito melhor o conteúdo, tá certo? Então assim, você vai abrir aí o seu livro, tá? Na página 57, você que ainda não abriu, abre aí na página 57, nós vamos resolver a questão 1. E na questão 1, nós devemos efetuar as adições indicadas. 73 mais 85. Como é que fica esse cálculo aí? Vamos parar aqui. Quanto é 73 mais 85? 5 mais 3, 8, né? 7 mais 8 vai dar 15. Então, eu tenho aí 158 no meu resultado. E aí, no item A, tem uma caixinha para que você coloque o resultado. Então, você vai e coloca, tá? 158. Vamos agora fazer o cálculo do item B e em seguida a gente vai colocar a resposta na caixinha, tá? Vou apagar aqui para você. 112 mais 43. 3 mais 2 é 5, né? 4 mais 1, 5. E repete o 1 que estava lá em cima e ficou 155. Então, você vai colocar esse número na sua caixinha, tá bom? E vamos agora para o item C. No item C, a gente tem dos 65 mais 202 mais 73. Vamos calcular. Eu já dei uma dica de que quando tiver 3 números em uma parcela e o restante for apenas 2, certo? Você prioriza que esse número que tenha 3, essa parcela que tenha 3 números, esteja em cima. Mas a gente vai fazer o cálculo desse jeito aí, tá? Então vamos aqui. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 8, 9, 10. Então vamos aqui. 6 mais 1, 7. Quanto é? 7 mais 7, 14. Olha aqui a propriedade elemento neutro. Tem um zero bem aqui. Quando tem um zero na sua pontinha, significa que ele é um elemento neutro. 6 mais 1 deu 7. Quanto é 7 mais 0? 7. E 7 mais 7, 14. Eu fiz a minha conta sem contar com o zero.
na primeira vez e na segunda vez eu já contei com 0 e o resultado foi o mesmo, tá? 2 mais 1, 3. E o meu resultado foi 340. Então, você vai colocar aí na C, 340. Vamos agora resolver o item D? Porém, agora é com vocês, tá? Vocês vão pausar o vídeo, vão tentar resolver o D e já já a tia volta com o resultado. E aí, vocês já conseguiram chegar ao resultado? Já deu tudo certo? Pois vamos aqui neste cálculo, tá? 25 mais 45 mais 18. Quanto é 5 mais 5? 10. 10 mais 8? 18. Então, eu coloco aqui o 8 e levo o 1 lá para cima. 4 mais 2? 6. 6 mais 1? 7. Com mais 1 estava lá em cima. 8. O resultado foi 88. Vocês chegaram nesse resultado? Então, parabéns, porque é isso mesmo, 88. E aí, eu coloco aqui o meu resultado, 88. Vamos agora para o item E, tá? Vou colocar o item E bem aqui. 85 mais 73. 5 mais 3, 8, né? 8 mais 7. Quanto é que vai dar 8 mais 7? Vamos contar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E o resultado foi 158. Esse é o resultado do nosso item E. E vamos agora para o item F. 43 mais 112. Vou escrever bem aqui. 43 mais 112. 3 mais 2, 5. 4 mais 1, 5. E você repete o número 1, certo? E ficou 155. Vocês estão vendo alguma semelhança entre o item F com o item B? Eles têm o mesmo resultado, né? No item F eu tenho 43 mais 112 e no item B eu tenho 112 mais 43, ou seja... Então vamos agora para o item H, né? H não, perdão, para o item G, tá? 73 mais 65 mais 202. Quanto é que dá isso aqui, hein, no item G? Vamos somar, né? Vamos colocar 202 mais 65 mais 73 e vamos ver o resultado. 5 mais 3, né? 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Ok? 7 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 1, 14. E agora 2 mais 1, 3. O nosso resultado aí no item G deu 340. Essa resposta aí, 340, ela é a mesma resposta do item C que deu 340. Vocês observam aí que os números são o mesmo, porém a ordem mudou. Então é mais uma propriedade aí da adição, né? Não é a propriedade de fechamento, não é a propriedade associativa e não é a propriedade do elemento neutro, é a propriedade comutativa, que você muda a ordem dos números, mas o resultado continua o mesmo. Então a gente tem aí uma propriedade, mais uma propriedade desse item G. E aí qual é o resultado do item G? 340. Vamos agora para o item H, o nosso último item, tá? Vai ficar 45 mais 18 mais 25. Vamos calcular isso aí para a gente entender quanto é que vai dar. 45 mais 18 e 25. 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18, né? Eu somei primeiro 5 com 5 e mais o 8. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 6, 7. Mais 1, 8. E eu tenho aí o resultado 88 no item H. Ok? Então, vamos lá colocar
que mais uma vez esse resultado se repete. O resultado 88 do item H é o mesmo resultado do item D, ou seja, propriedade comutativa. São os mesmos números, só que em ordens diferentes. Então, meus amores, a gente já resolveu aí a questão 1, porém, a gente precisa escrever o que observamos quanto à posição das parcelas e os resultados, né? Então, vocês perceberam que quase em todas as continhas os resultados se repetiam. O 55 aí, ó, o 155 do F se repetiu com o 155 do B. A resposta 158 do item A se repetiu com a resposta do item E. Então, todas as respostas iam se repetindo em algum momento. Isso significa que nós estamos usando a propriedade comutativa, como eu falei, né? Então, é isso que nós vamos escrever na linha abaixo, tá? Vamos escrever assim, ó. A propriedade usada foi a comutativa. Foi isso que nós observamos em relação à posição da parcela, ou seja, os números têm o mesmo resultado porque têm a mesma parcela, porém as parcelas estavam em ordem diferente, ou seja, em posições diferentes, tá? Então, a nossa 1 já está toda resolvida. Você que foi acompanhando a resolução da tia e viu, nós temos aqui do A ao item H. E abaixo dos itens, a gente tem a justificativa. A propriedade usada foi a comutativa. Então, pause seu vídeo e você já copia a sua resposta. Então, tiveram alguma dificuldade? Jamile, Manu, Kaique, Bruno Luan, vocês tiveram alguma dificuldade?